Boa noite, borboletas. Que bom estar aqui com vocês de novo. Muito bom poder falar com vocês cada segunda-feira. Estou bem feliz de hoje a gente poder trazer uma novidade aqui para vocês, tá? Então fiquem aqui comigo até o final que eu vou contar para vocês uma novidade. Sejam bem-vindas. Deixa eu ver o povo que está entrando aqui. Neuza, a Matilde, a Claudineia, a Carla. Sejam todos muito bem-vindas aqui. Boa noite, minha borboleta. Que bom ter vocês aqui comigo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sol Principal, eu sou artista plástica, sou artista de mix media e todas as segundas-feiras eu entro aqui para conversar com vocês. E hoje é uma live especial, é o início de uma nova jornada que eu tenho para propor aí para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então, fica aqui comigo para vocês descobrirem o que eu tenho de surpresa para vocês, tá? Antes de mais nada, vamos dar aquela força, mandando essa live para alguma amiga, manda um aviãozinho aí para aquela sua amiga que gosta de arte, que gosta de criatividade, que precisa ter a vida mais colorida através da arte, mais leve, tá? Vamos entregar essa live para elas. E também coloca o dedinho aí no coraçãozinho, porque assim o Instagram, ele acaba entregando essa live para mais pessoas e eu consigo ter uma oportunidade de chegar a outras borboletas como vocês. Então, muito obrigada por tudo. Então, deixa eu contar para vocês sobre o que vai ser a nossa live de hoje e o que a gente vai aí aprontar nesses dias, tá bom? É o seguinte, a partir de hoje eu vou fazer uma série de 4 lives que vão ser a jornada da borboleta. Eu sempre chamo as minhas alunas de borboletas, né? E eu vou explicar o porquê disso nessa jornada. Eu vou explicar essa passagem de uma fase para outra. Como você pode ir se desenvolvendo até se tornar uma borboleta, tá? Quando acabarem essas aulas, essas lives, vai ser uma a cada semana, toda quarta-feira. No dia 20 de fevereiro, eu tenho uma surpresa para você, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes eu vou explicar essa primeira parte da nossa jornada. Então é muito importante que você possa estar comigo toda segunda-feira para você ter essa jornada por inteiro, tá? Durante essas aulas eu vou abordar cada uma das fases do desenvolvimento e da transformação em borboleta. Eu quero que vocês façam parte dessa jornada e que vocês tenham realmente a liberdade para se tornarem borboletas, tá? E aí, a gente vai começar hoje com a primeira fase da borboleta. Quem sabe qual que é a primeira fase? Coloca aí para mim nos comentários. Vamos ver se vocês acertam qual vai ser a nossa primeira fase hoje. Quem leu, né? Quem já viu o desenho da minha chamada para live vai saber, né? Vai saber o que é. Qual é a primeira fase da borboleta? Ó, vou dar uma de professora aqui, ficar esperando a resposta de vocês, hein? Quem que se acerta? Não tem certo e errado, tá, gente? Se não acertar, não tem problema. Dá um chute qualquer aí. Vamos ver, vocês estão muito quietinhas aí. Vamos começar a conversar aqui comigo, tá? Para que eu possa começar a explicar para vocês cada uma dessas fases. Ninguém se arriscou ainda a falar qual a fase da borboleta. Lagarta. E a lagarta faz parte, André. A lagarta faz parte, mas tem uma fase antes da lagarta. Tem uma fasezinha antes da lagarta. É o que a gente vai falar hoje aqui. Casulo. O casulo também faz parte. O casulo é depois da lagarta. Ó, a gente já falaram duas, tá, gente? Já falaram duas. Já falaram a lagarta e já falaram o casulo. Falta uma. Ó,
A Debbie tá falando da lagarta borboleta. Ah, casulo, borboleta. Ovo, exatamente, artes da Vera. A Neuza, os ovinhos. Então a gente vai começar com os ovinhos. Antes de ser uma lagarta, ela é um ovinho, né? Um ovinho. Mas por que chamar essa fase? Por que dar importância para essa fase do ovo? Porque ali é onde tudo começa. Como é que começa a história de uma borboleta? Ela começa numa folhinha com um ovo sendo colocado ali. Muitos ovos, né? Mas um desses ovos vai ser ali depois de uma série de transformações, de uma série de metamorfoses, ela vai se transformar em uma borboleta. Só que no começo é um ovo. E o que somos nós nessa fase do ovo? Porque eu gosto de comparar a transformação da borboleta, a nossa vivência na arte, ao nosso desenvolvimento na arte. Então, essa primeira fase do ovo, o que é ali o ovo? O ovo, ele representa uma vida, um potencial. Dentro daquele ovo existe um potencial de uma borboleta, de se tornar uma borboleta. E ali no ovo, eu gosto de assemelhar a nós, como artistas, na nossa infância. Como era na nossa infância? Como vocês encaravam a criatividade? Como vocês faziam arte na infância? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Não sei quantos anos vocês têm. Eu fiz aniversário no sábado, então eu tô um ano mais velha já, né? Mas vamos lembrar todas as nossas memórias. Puxa, aquelas memórias de infância. Como é que vocês faziam quando vocês eram crianças? Como é que era a criatividade de vocês? Vocês eram daquelas crianças que pegavam uma folha de árvore e transformavam num brinquedo? Ou pegavam uma caixinha e ficavam imaginando personagens? Como é que vocês criavam? Como que era essa história? Contem exemplos para mim. Eu sempre gostei muito, muito, muito de desenhar, de pintar ou de criar objetos, né, com tesoura, cola. Eu adorava fazer essas coisas, amava fazer essas coisas. Eu gostava muito de fazer as roupinhas de boneca, né? Sabe aquelas roupinhas de boneca de papel? Adorava. O que vocês gostavam de fazer? Qual que era a vivência criativa de vocês na infância? Vocês estão quietinhas demais hoje, borboletas. Olha lá, a Shirley falando. Transformava tudo que encontrava na natureza. Que beleza, Shirley. Transformava o que se via, se transformava num brinquedo. Transformava em alguma coisa. Às vezes a gente inventava histórias. A gente às vezes era personagem de alguma história. Não era assim? A nossa criatividade não tinha limites. Por isso que eu estou chamando vocês, para vocês retornarem a essa época da infância. Quando nós éramos ovos ainda, né? Nós tínhamos todo esse potencial ali dentro daquele ovinho. A Debbie, eu ainda sou louca da tesoura e do papel. Adorava também boneca de papel. Era uma delícia brincar de boneca de papel, né? Fazia um monte de roupinha. Olha a Neuza, amava caquinhos de louças e transformava em utensílios imaginários. Kátia, você tá com dor de cabeça? Melhoras pra você, querida. Que pena que você tá com dor de cabeça. Que você melhore logo, viu? Mas a gente tinha toda essa liberdade criativa. A gente podia ficar horas brincando com um pedacinho de alguma coisa, com um lápis, uma caneta. Isso aqui podia se transformar em alguma coisa, numa varinha mágica. A gente tinha toda esse potencial ali, né, de criar sem limitações. Andréia gostava de brincar que tinha um comércio, cortava docinhos e colocava embaixo da tampa do toca-disco. Que legal! Vocês viram como todo mundo aqui era criativo? Depois a gente fala assim, eu não sou criativo, não nasci criativo. Todos nós nascemos criativos, vocês estão vendo aqui pelas coisas que vocês faziam na infância. É só observar uma criança e você vai ver o quanto essa criança é criativa. Então, essa primeira fase era a fase onde nós éramos muito livres ali na nossa criatividade. E por que eu trago essa fase? Porque é essencial a gente se reconectar com a nossa criança artista. Se nós queremos ser borboletas,
Vamos voltar lá na nossa primeira fase, na nossa infância, na fase do ovo ainda, nós tínhamos muitos sonhos, todo aquele potencial ali para aflorar, e a gente criava com muita liberdade. E sabe o que a gente pode aprender com uma criança? Várias coisas que servem para nós. Nós podemos tirar grandes lições com as crianças. Uma das lições: a criança, a Neuza, eu ia citar o exemplo da Neuza, agora mesmo, minha borboleta, né? Que o netinho dela tava lá pintando, feliz da vida. Ela mandou algumas fotos para eu ver, e eu pude realmente perceber que isso é verdade. A criança, ela não, primeira coisa, ela não cria preocupada com o que os outros vão falar, né? Ela cria porque ela gosta, ela tá se divertindo. Ela não fica criando pensando, será que o meu pai vai gostar? Será que minha mãe vai dizer que tá bonito? Será que alguém vai rir de mim? Ela não pensa nisso. Ela simplesmente cria. Sabe todas aquelas limitações que a gente se coloca, que eu venho falando para vocês em muitas lives? O medo do julgamento, o excesso de autocrítica, todas essas coisas. A criança, ela ainda não tem. E por isso ela cria com essa liberdade. Ela cria ali para se divertir. O netinho da Neuza tava assim, parecia que tava no céu nas fotos que ela mandou pra gente, porque ele tava com tinta, ele tava ali pintando, sem se preocupar com o resultado. A Andréia falando, a gente nem ligava, só ficava passeando na imaginação. Exatamente, a gente se deixava levar pela imaginação, pelo sonho. Neuza, não mesmo, né? Ontem foi lindo observar o mundo criativo dele. Se vocês não conseguem lembrar como era lá na infância, olhem para uma criança, olhem para os seus filhos, para os seus netos, percebam como eles criam, como é maravilhoso eles criarem. E lembrem que a nossa artista é uma criança. O nosso artista sempre vai ser criança, porque a criança tem toda essa criatividade. Então, a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Infelizmente, a gente vai se encaixando, se colocando dentro de caixas, tentando caber em caixas para ficar igual a todo mundo, né? E a gente acaba perdendo essa magia. A Andréia falando que quantos bolos de barro confeitados com areia e folhas levei para minha mãe experimentar, toda orgulhosa. Gente, eu também amava fazer bolo de barro, bolo de areia na praia. Acho que era a minha brincadeira favorita, né? Fazer os bolos de areia. Boa noite, Sônia, querida. Não é verdade, gente? A gente não fazia aqueles bolinhos de areia e a gente cozinhava, sei lá, a gente inventava que era um fogão, a gente inventava que era alguma coisa, a gente criava. E por que a criança se diverte tanto? A gente já viu que a criança tem essa coisa de viajar, de deixar fluir a sua imaginação. Mas por que ela se diverte tanto? Primeira coisa que serve de lição para nós, para que nós possamos realmente libertar a nossa criança artista. A criança, ela está ali no momento presente. Preste atenção. Deixa lá uma criança brincar, dá um lápis, caneta, pincel, qualquer coisa. A criança, ela está ali totalmente presente. Ela não está pensando em outras coisas. Ela está ali. Pode ser alguns minutos, depois ela pode cansar, deixar tudo do lado, sair, mas enquanto ela está brincando, ela está totalmente presente ali. E isso, essa entrega no momento presente faz toda a diferença. Essa coisa de você estar ali vivendo realmente aquele momento. Obrigada, Vera, querida, obrigada. Boa noite. Tanca Legaro, boa noite a todos vocês. Vocês entenderam o que esse fato de estar presente no momento faz toda a diferença? E a criança, ela está presente, seja o tempo que for, pode ser alguns minutos, mas ela está ali entregue àquele momento. Olha, Soninha,
Nossa, você me fez lembrar que eu saía do mato para pegar frutas e fazer doces e tinha 7 anos. Não era gostoso, gente? Não era gostoso fazer essas coisas, criar e dar asas à imaginação? E por que a gente deixa essas coisas encostadas, a gente nem lembra? Por que a gente hoje acha que não é criativa? Por quê? Porque entram algumas outras fases aí. E as fases da borboleta vão entrar nesse percurso. Vai ter uma fase em que a gente vai se sentir uma lagarta, né? Vai ter uma fase em que a gente vai estar toda presa com todas essas coisas que a gente foi se enrolando. Mas agora ainda nós estamos lá na nossa primeira fase. Vamos trazer para a lembrança esses momentos felizes e criativos, onde você criava ali com toda a atenção, quando você se dedicava àquilo, quando você não se preocupava com o resultado, quando você se preocupava somente em se divertir. Eu fico muito triste ao ver muitas vezes as minhas alunas com uma dificuldade muito grande de se libertar dessa cobrança excessiva com o resultado. O resultado é importante, claro que o resultado é importante, né? O resultado vai ser importante, mas não no começo. No começo é um processo. Esse resultado, ele vai melhorando. Nós vamos nos aperfeiçoando. Ninguém aqui cobra uma criança que ainda tem 10 meses, 11 meses ou um ano de andar perfeitamente, porque sabe que é um processo. Ah, mas andar não é importante? Claro que andar é importante, mas é um tempo, a pessoa tem um tempo para se desenvolver. E na arte é a mesma coisa, nós nos cobramos perfeição quando nós ainda não dominamos materiais, quando nós ainda não dominamos técnicas. Nós nos cobramos perfeição quando nós estamos iniciando o nosso trabalho como artistas. Nós temos uma grande jornada pela frente e nós já nos cobramos perfeição, nós já ficamos preocupadas com o resultado. A criança não. A criança, ela está ali livre, brincando, ela está fazendo aquilo porque ela está se divertindo. E é assim que nós vamos fazer, é assim que nós precisamos fazer a nossa arte. Lembrar que a nossa artista é uma criança e que realmente... Nossa, meu cabelo está todo torto aqui, eu estou arrumando para ver se melhora um pouco. Nós precisamos deixar essa criança realmente mais livre e nos reconectarmos com a nossa criança interior. Mas como é que a gente faz isso, Sol? Como que eu posso me reconectar com a minha criança interior? Existem várias maneiras da gente fazer isso. Aqui a Andréia falando. Na fase da criança, no Instituto Livre, chega na escola, já começam as podas. E isso, às vezes, nem precisa chegar na escola, às vezes mesmo dentro de casa, né? E aí, a gente vai perdendo aquele brilho, aquela criatividade, aquela coisa de sonhar, e as pessoas vão falando, não, você tem que agir dessa maneira, porque todo mundo age dessa maneira. Então, você acaba achando bobo todas aquelas coisas que você fazia, todos aqueles sonhos, todas aquelas brincadeiras, e acaba deixando de lado aos poucos tudo isso. E é uma pena porque agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa resgatar tudo isso. É hora da gente resgatar essa criança, né? Essa criança artista que nós ainda temos dentro de nós. Não pensem que ela morreu, ela está aí dentro. Mas às vezes ela está tão escondidinha, tão presa lá dentro, que você precisa procurar acordar essa criança. Uma das coisas, como é que eu faço para resgatar a minha criança artista? Quem me segue há bastante tempo já sabe como é que eu faço, qual é a tática que eu uso para resgatar a minha criança artista. Alguém se arrisca a dizer? Quem aí que pode me dizer o que eu realmente faço para resgatar minha criança artista? Eu faço uma coisa toda semana, vou dar uma pista, eu faço uma coisa toda semana, toda quarta-feira, e eu sempre compartilho com vocês uma coisa que é fundamental para manter a minha criatividade e para resgatar a minha criança artista. Ninguém se arrisca a dizer o que é.
Encontro criativo, a André acertou, é o encontro criativo. O que é o tal do encontro criativo? A maioria que me segue já conhece, algumas são novas, talvez ainda não saibam o que é. Um dia por semana, os exercícios criativos, momento criativo, tá surgindo bastante coisa. Os exercícios criativos ajudam sim, com certeza, a desenvolver toda essa criatividade. É uma das coisas que eu faço também. Mas o encontro criativo, ele é especial porque o encontro criativo eu faço uma vez por semana. É o dia de eu levar a minha criança para passear. A minha criança artista, eu levar ela para passear mesmo. Mas como assim? Você vai levar você mesmo para passear? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Eu vou levar minha criança para passear. Por quê? Porque eu vou fazer alguma coisa que ela goste. Sabe? Eu deixo a minha criança falar e eu ouço a minha criança. Então eu vou fazer coisas que podem me parecer bobas, que podem parecer tolas para o meu ser adulto. Mas a minha criança gosta. Se a minha criança gosta, eu levo ela para se divertir e fazer aquilo que ela gosta. E isso é o meu encontro criativo, é o meu encontro com a minha criança artista. Por isso que eu chamo de encontro criativo. Claro que isso é inspirado não fui eu que inventei, tá, gente? Isso aí foi inspirado no livro da Julia Cameron, O Encontro com o Artista, só que ela usa outro nome, ela usa, o livro é O Caminho do Artista, ela usa o encontro com o artista, tá? E eu coloquei o nome para mim de encontro criativo, é o meu encontro criativo. Então, se é meu encontro criativo, eu posso colocar o nome que eu quiser. Eu acho mais simples de entender, né? E aí, esses encontros criativos me ajudam a libertar essa minha criança ali, sabe? Resgatar a minha criança interior. Então, se a minha criança está com vontade de tomar um sorvete, às vezes eu levo ela para tomar um sorvete, às vezes eu levo ela para ver uma exposição de arte, às vezes eu levo ela para ir no cinema, ou passear no shopping, ou passear na praia, agora que eu tô de férias, né? Ou levo ela para conhecer lugares diferentes, lugares interessantes. Já levei a minha criança criativa para o cemitério. Sim, o cemitério é um lugar incrível para fazer encontro criativo. E foi muito bacana, porque eu fui no cemitério municipal lá da minha cidade de Curitiba, e lá tem assim, como é que se chama? Mausoléus, né? De várias épocas da arquitetura. Tem uma história, um cemitério muito antigo, então passou por várias épocas, então tem vários estilos arquitetônicos, então é muito legal. Então a gente pode fazer coisas inusitadas e é muito divertido. E eu compartilho com vocês toda semana o meu encontro criativo, né? Eu coloco para vocês ali, para que vocês possam se inspirar, né? Já levei minha criança para ir num antiquário, ela gostou muito. Nossa, já fiz tanta coisa, às vezes para catar conchinha, às vezes num parque de diversões, sabe? Fazer coisas que realmente divirtam a sua criança. Às vezes não tem nada a ver com a arte em si, mas tudo é inspiração. Tudo isso é inspiração, tá? E isso é muito legal para a gente conseguir resgatar aos poucos essa nossa criança artista. Deixar ela falar mais alto, deixar a voz dela ser mais alta do que as outras vozes que nos limitaram. Por isso eu trouxe para vocês hoje essa primeira fase, que é essa fase do ovo. É para a gente lembrar o nosso início. O ovo é o início. Quando tudo começa. Então, como era quando você começou, quando você era criança? Você não tinha toda essa liberdade, você não brincava, imaginava, você não viajava para o espaço ou para o fundo do mar. Eu gostava de pensar que eu era a Dorothy do Mágico de Oz, e eu andava lá nos tijolinhos amarelos, mas eu gostava também de andar em cima do arco-íris. E na nossa imaginação tudo era possível. Você podia ir para qualquer lugar. Deitar no chão para tirar foto de uma flor, sabe? A gente pode fazer qualquer dessas coisas de novo.
Ai, mas tá, eu já cresci, eu já sou, ai, vai ser ridículo. Gente, o nosso cérebro, lógico, vai querer dizer para vocês que é ridículo, que é bobagem. Mas o nosso cérebro criativo vai se divertir muito. Olha, ideias para decorações. Amo catar conchinhas, pedras, folhas, mas difícil de ir. Tá? Então, isso é aquela coisa, é um compromisso. Eu só consigo fazer porque é um compromisso, tá? A Neuza, nossa só, vou criar um dia do encontro criativo com os meus netinhos. É legal fazer um encontro criativo com os seus netinhos, mas não esqueça de fazer um encontro criativo com você mesma também, tá? Uma das regras do encontro criativo é a gente dar atenção para nossa criança artista. Então, a gente não leva marido, filhos, família, a gente vai só com a criança. Claro que você pode fazer com os netos, isso é maravilhoso, porque isso vai te ajudar a ver a criatividade deles, mas tem um dia para você ficar consigo mesmo e levar a sua criança para passear. Você vai ver como faz diferença. Deixa eu ver o que a minha xará tá falando aqui. É uma delícia caminhar no centro da cidade, tem lojas antigas, fachadas, esculturas, jardins com rosas, tomar chuva. É disso que eu tô falando, Solange, sabe? É deixar a nossa criança se divertir mesmo. Se ela quiser ir tomar banho de chuva, deixa ela sair na chuva, deixa ela dançar na chuva, faça as coisas que a sua criança deseja. Tá? A Neuza, eu faço, só tenho com você um dia... Sim, tem que ter... Mas é importante ter um dia específico. Eu vou explicar por que é tão importante isso. Porque se a gente não tiver compromisso, nós vamos deixar isso sempre para depois. Nós sempre vamos nos deixar para depois. E vamos deixar a nossa criança artista lá no finalzinho da nossa lista. Se sobrar um tempo, a gente lembra dela. E aí o que acontece? A nossa criatividade se esvai, a nossa inspiração vai embora, porque nós não estamos dando atenção para quem realmente cria, que é a nossa criança. A nossa criança é quem realmente cria. Sabe essa coisa de despertar toda essa criatividade? Tudo aquilo que você tinha na infância ainda está ali junto com a nossa criança. Por isso, a gente precisa realmente dessa atenção e de um compromisso. Eu tenho um dia específico para fazer isso, porque senão eu não consigo fazer. Eu já deixei livre e vi que não deu certo. Então, eu me comprometi. E eu faço muitas vezes as minhas alunas, as minhas mentoradas, pelo menos, todas as minhas mentoradas, elas têm um contrato com elas mesmas. Não é comigo, tá? Elas têm um contrato com elas mesmas, que elas escolhem um dia, elas assinam para fazer o encontro criativo. De tão importante que eu acho que o encontro criativo, ele realmente faz toda a diferença pra gente. Para inspiração, para criatividade e para a gente se reconectar com essa nossa primeira fase. Porque nós vamos ver que durante todas essas outras fases, nós vamos nos afastar disso, tá? Nós vamos acabar nos afastando. E a fase da borboleta, o que é? Libertando essa borboleta, é você resgatando tudo isso que você tinha lá no início. Como é que a Neuza falou? Hoje, por exemplo, deitei na rede para comer um chocolate, atendendo essa realidade e adorei. E assim, fazer isso com intenção, sabe? Não só, vou comer o chocolate, não, pensar nisso, pensar no sabor, pensar em deitar na rede, ficar olhando para cima, olha a árvore. Tudo isso, a criança, quando ela tá ali, ela tá presente no momento, ela tá vendo tudo isso, ela tá sonhando com tudo isso, ela está viajando nesse momento, ela viaja com tudo isso. Por isso que ela tem tanta criatividade, porque ela se permite viajar, ela se permite ir longe. E é isso que a gente tem que resgatar. Então essa primeira fase, essa fase do ovo, é a fase do início. É a gente lembrar como era no início, como vocês criavam. Vocês lembraram aqui de coisas incríveis que vocês faziam. Comidinha com plantinha, com saladinha. Tinha uma que eu adorava, que era uma tal de azedinha, né? Que dava para comer. A gente catava essa azedinha. Alguém fazia isso e a gente comia mesmo a saladinha, porque ela era gostosa, era uma folhinha bem gostosa e comestível.
A gente fazia lá as nossas tortas de barro, a gente fazia nossas roupinhas de papel para as nossas bonecas, a gente imaginava mil coisas, a gente brincava, todas as coisas podiam ser transformadas em outras, a gente tinha esse poder mágico de transformar todas as coisas. E isso está aqui dentro, a gente ainda tem isso lá dentro. Fez parte de nós, faz parte de nós. Mas, como eu disse, as outras partes, as transformações que nós vamos passando, vão nos afastando disso e nos mostrando uma outra realidade. Claro, a gente precisa amadurecer, a gente precisa ser adulto, fazer coisas de adulto. Mas isso não quer dizer perder a criatividade e a alegria da criança. Tem coisas que nós podemos manter. Não é manter a infantilidade da criança, não. É manter essa liberdade criativa que a criança tem e que é tão maravilhosa. Então, eu quero muito que vocês possam, essa semana, começar, Essa é a primeira das nossas lives. Nós vamos entrar em cada uma das fases da borboleta. Nós vamos começar hoje com o ovo. Semana que vem nós vamos falar da lagarta. Aí nós vamos ver como é que nós passamos a ser como lagartas. E nós vamos depois entrar no casulo para entrar, então, no final, na fase da libertação da borboleta, que na verdade nada mais é do que resgatar tudo isso que já está dentro de nós. Porque a borboleta, ela já está lá dentro daquele ovinho, só que ela tem que passar por outras fases para chegar lá onde ela vai realmente poder voar e mostrar toda a sua beleza. E assim com a gente também, Vamos ver o que o José colocou ali. Nós éramos felizes e nem sequer percebemos. Passou tão depressa. Passa depressa, Incrível como passa depressa. E a gente acaba esquecendo toda essa alegria que a gente tinha realmente na infância. Então, são coisas para que nós possamos relembrar e nos reconectar com essa criança. O encontro criativo nada mais é do que isso, do que fazer essa reconexão com a nossa criança, sabe? Fazer coisas que realmente possam divertir a nossa criança interior. Andar descalço, andar na grama, brincar na chuva, pisar numa poça de lama, sabe? Qualquer coisa assim que possa parecer tolo. Quanto mais tolo possa parecer para o nosso cérebro lógico, mais interessante é para o nosso cérebro criativo, para o lado criativo do nosso cérebro, Então, a gente sempre tem, eu sempre falo do sensor. O que é aquele sensor? O nosso cérebro criativo é esse cérebro que sempre está querendo coisas novas experiências. E o nosso cérebro lógico é aquele cérebro da sobrevivência mesmo, Que ele quer nos proteger. E realmente, ele faz o papel dele e precisa, quer nos proteger. Então, ele funciona assim como um sensorzinho. E ele fica rodando assim, o nosso cérebro fica rodando. E quando ele vê alguma coisa diferente, ele fica, perigo, perigo, perigo. Fica assim doido. E a gente fica com medo e nos paralisa e diz, não vou fazer. Então, tudo que é diferente, tudo que é novo, ele vai alertar com o perigoso. Por quê? Por quê? Porque nós podemos fracassar, porque nós podemos... Não pode não dar certo, a gente pode sofrer e o nosso cérebro, lógico, não quer isso. Mas se a gente não se arriscar, se a gente não vivenciar essas coisas, essas aventuras criativas, nós não vamos conseguir desenvolver a nossa criatividade como nós gostaríamos. Alguém escreveu ali subir em árvore, subir em árvore, comer fruta da árvore, resgatem isso, resgatem esses momentos. Procurem essa semana. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte para vocês seguirem para que vocês possam seguir nessa jornada aí comigo durante todo esse período aí, essas semanas que nós vamos ter. Vamos começar com isso, tá? Vamos começar com esse desafio para vocês. Essa semana, qualquer dia da semana que vocês queiram, façam aí o seu encontro criativo, de alguma maneira, aquilo que deixa realmente vocês felizes, que seja interessante para vocês,
e deixe a sua criança artista feliz, tá? Então, o combinado é vocês conseguirem reconectar a sua criança artista, para que a gente possa seguir para as outras fases. Então, a gente primeiro precisa vivenciar realmente essa fase, a fase do ovo, a fase do início, a fase da nossa infância, quando a gente criava livremente. Combinado, meninas e meninos? Combinado? Vamos fazer isso? Vamos tentar resgatar um pouquinho essa nossa criança artista e ver como isso vai fazer diferença, como isso pode encher realmente o poço da sua inspiração, como isso vai fazer diferente. Vamos ver o que a minha xará está falando. Excelente essas dicas. A vida é curta e tem muita gente que vive numa redoma com medo das opiniões dos outros. Exatamente, minha xará. Solange, minha xará, falou tudo. A vida é curta e a gente vive muitas vezes com medo da opinião dos outros. Então, se você tiver vontade de fazer alguma coisa que a sua criança artista queira fazer, não fique preocupada com a opinião dos outros, simplesmente faça. E ao se reconectar com isso, você vai estar reativando a sua criatividade, tá? Olha, Neuza, vou definir um dia só para mim. Exatamente. Isso, Neuza, um dia para você, um dia para os seus netinhos. Exatamente, é assim que eu faço. Tem um dia para mim, tem o dia dos netos também, tá? A série das fases da borboleta, vou explicar direitinho para vocês como é que tá funcionando a série da fase das borboletas e vou contar mais agora, mais para frente, como é que vai funcionar quando acabar essa série, tá? Então vai ser assim. Eu vou agora explicar bem, então gostaria que vocês prestassem atenção nisso, tá? É uma série de 4 aulas, a gente está começando hoje, é uma jornada. Na verdade, essa jornada tem 3 fases. É comprida, assim, um pouco mais longa, mas é de um grande desenvolvimento para cada uma de vocês. Como artista, como pessoa que quer desenvolver a criatividade, tá? Então, vamos entender como é que vai funcionar. Hoje, nós estamos na primeira fase da borboleta, fase do ovo. Tá? Nós vamos ter na próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente vai passar pela fase da lagarta, depois nós vamos passar pela fase do casulo e finalmente pela fase da borboleta. Quando acabar essas 4 semanas, essas 4 lives, vocês já entenderam toda a jornada da borboleta, vocês já entenderam como fazer para conseguir passar por todas essas fases e estarem livres para voar. Quando chegar nisso, vai ser no dia 20 de fevereiro. O que vai acontecer no dia 20 de fevereiro? Nós vamos começar a segunda fase. Tá? A segunda fase é um desafio muito bacana que eu já tinha prometido para vocês no final do ano passado. Nós vamos começar um desafio de 15 em 10. O que vai ser esse desafio de 15 em 10? Uma das coisas que eu sempre falo para vocês é que o tempo não é desculpa para a gente não fazer aquilo que a gente ama, não é desculpa para não fazer arte. Então, eu sempre digo para as minhas alunas que 15 minutos é o suficiente, tá? 15 minutos por dia é o suficiente. Daí alguém pode falar, 15 minutos eu não consigo fazer nada. Então, eu vou mostrar para vocês que em 15 minutos, em uma semana, vocês vão fazer um trabalho lindo. Nós vamos fazer isso em 10 dias. Nós vamos fazer de segunda a sexta. Então, seriam 2 semanas, tá? Na primeira semana, vai ser uma preparação, a primeira parte do desafio, onde eu vou fazer com vocês ao vivo, todas as noites, às 20 horas, eu vou fazer 15 minutos de arte com vocês. Eu vou mandar lista de material para vocês, tá? A gente vai fazer um projeto juntas. Só que para isso, vocês têm que estar inscritas num grupo, que vai ser o grupo do desafio, tá? Como faz para você se inscrever? Coloca aqui a palavra desafio. Quando você colocar a palavra desafio, você vai receber uma mensagem automaticamente,
tá? Essa mensagem vai chegar para vocês lá colocarem os seus dados e assim vocês entram nesse grupo do WhatsApp. Tá? Nesse grupo você vai receber a lista de materiais, por isso é importante vocês entrarem já. Já podem colocar a palavra desafio aqui mesmo, a pessoa já está colocando desafio, desafio, desafio. Tá? Assim que vocês entrarem, assim que você for colocado nesse grupo, você vai, daqui a algumas semanas, antes do desafio, receber a lista de materiais para vocês providenciarem e vocês poderem fazer junto comigo. Isso é a segunda fase. E aí vai ter a terceira fase, que nós vamos fazer novamente esse exercício de 15 minutos e nós vamos ter o nosso curso criativo Arte com Texturas, que eu tinha prometido para vocês, tá? E no final dele eu vou abrir vagas para minha nova turma do método Texturas Infinitas, que muitas de vocês já estão na lista de espera, já estão aguardando. Então, a gente vai abrir novas vagas depois desse curso criativo Arte com Textura, que é um curso gratuito, tá? É um curso gratuito, assim como foi o curso prático Arte com Texturas que nós fizemos, só que esse vai ser diferente, é outro nome, outras coisas, outras técnicas, outras coisas que nós vamos abordar. Então, mesmo que se você participou do outro, participe desse que vai ser muito melhor, tá? Então, nós já estamos começando a nossa jornada hoje e ela vai longe. Ela é todo um processo aí para que vocês vão se desenvolvendo. É o mesmo curso só? Não, não é o mesmo curso. O curso criativo Arte com Texturas é diferente do curso prático Arte com Texturas. O nome é parecido porque a gente vai falar sempre o meu foco, né, no método Texturas Infinitas são as texturas, tá? Então eu vou focar sempre nas texturas. Quem estiver assistindo gravado, sim, quem for assistir gravado, escreve desafio no comentário dessa live, tá? Vou deixar gravado, vou deixar lá no Instagram, gravado, para que você possa escrever a palavra desafio. Quando você colocar lá, se você está assistindo gravado esse vídeo, quando você colocar lá, nossa, eu tô com a minha garganta seca. Preciso de água. Deixa eu pedir água aqui. Não tá nem saindo mais palavras, gente. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Obrigada. Para poder continuar falando com vocês. Melhorou. Então, também para as alunas podem participar, sim, Sônia. Sempre tem coisas diferentes para vocês aprenderem, com certeza. Eu adoro receber minhas borboletas de novo, mesmo aquelas que já são minhas alunas, tá? Eu estou nesse grupo? Não, Nemir, esse vai ser um outro grupo, tá? É só você escrever desafio aqui, escreve desafio, que você vai entrar nesse grupo também, tá? É um grupo de WhatsApp só para esses desafios de 15 minutos, que vão acontecer a partir do dia 20 de fevereiro, tá bom? A partir do dia 20 de fevereiro, a gente começa a fazer arte em 15 minutos. Mas é muito importante, antes disso, vocês assistirem todas as lives aqui, todas essas lives que eu tô fazendo aqui com vocês, para que vocês possam estar preparadas. Vejam que isso aqui tudo é aquecimento, para que vocês possam estar preparados para fazer os 15 minutos nos 10 dias e depois participar do curso Criativo Arte com Texturas, que é um evento gratuito, né, de 4 dias, onde nós vamos continuar fazendo o nosso desafio de 15 minutos, tá? Ficou assim, ficou dentro do curso, vai ter aqueles 15 minutos onde nós vamos fazer arte, como nós fizemos da outra vez também. E aí vocês vão estar cada vez mais evoluindo para poder realmente levantar voo aí, abrir as suas asas e levantar voo. E depois, para aquelas que quiserem continuar seguindo comigo, voar mais alto ainda, vão ser abertas vagas para o curso Método Texturas Infinitas, tá? Mas é um processo muito bacana,
Fiquem comigo a partir de hoje, da nossa primeira live. Se você não assistiu tudo, se você quer ver lá desde o comecinho, eu vou deixar gravada essa live para você, tá? Mas coloquem a palavra aí, desafio, e vocês vão receber essa mensagem aí e começar a entrar já nesse grupo do WhatsApp, tá? Esse grupo, mais tarde, como eu falei mais tarde, vocês vão receber a lista toda de materiais para vocês providenciarem. Não se preocupem, os materiais são coisas que vocês têm na sua casa. Eu ensino, quem já acompanhou, sabe que eu vou ensinar vocês a fazer os próprios materiais, se você não tiver. E a gente vai fazer isso tudo nos nossos 15 minutinhos por dia. Inclusive os materiais a gente vai fazer nesses 15 minutos por dia. E vocês vão ver que tempo não é desculpa para você fazer aquilo que você ama, para fazer aquilo que deixa você feliz, que é a arte. Então, o tempo não vai servir mais como uma desculpa para você dizer não posso, não tenho tempo. 15 minutos você vai fazer arte, tá bom? Então, e olha, lembra que nós comentamos aqui, combinamos, tá? Vamos fazer aí o encontro criativo de vocês essa semana e manda pra mim, manda no meu direct, manda foto do encontro criativo de vocês ou compartilha nos stories de vocês e me marca pra eu ver, tá? Eu vou adorar ver o que vocês estão fazendo. Ai, que bom que vocês gostaram, vai ser bem legal, vai ser uma jornada muito gostosa, tá? Então, vamos acompanhar aqui todo esse processo. A cada dia, a cada live que eu fizer, eu vou lançar um desafio para vocês, tá? Hoje já lancei o desafio. O desafio foi fazer um encontro criativo essa semana. Vocês vão me contar na outra live como é que foi. Aí na segunda eu vou lançar um outro desafio para vocês. E vocês vão passando por essa primeira fase, passando por todas as fases da borboleta. A partir do dia 20 de fevereiro, nós começamos com os nossos 15 minutos em 10 dias, tá? Entenderam direitinho? Tem dúvidas? A André tá falando, bora bater asa. Exatamente, vamos bater asa. Vocês têm dúvida? É só para escrever desafio. Escreve só essa palavra, desafio. Quando você escreve isso, você recebe uma mensagem automática. Isso, olha, a André tá pedindo aqui para vocês mandarem para as amigas que também gostam de arte, para que elas possam participar do desafio. Ah, deixa elas assistirem a live e falar, olha que legal, vamos participar desse desafio comigo? E aí você vai ter mais alguém ali junto com você para participar desse desafio, para te dar força e você dar força para aquela sua amiga também. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Todas as que participaram no final do ano passado, do curso prático que nós tivemos, amaram o curso, viram que realmente ele fez diferença, apesar de ser um curso totalmente gratuito, fez diferença, cumpriu ali um propósito. O que eu prometi, eu entreguei para todas que participaram, tá? Então, você não vai se decepcionar de novo, com certeza não. Você vai gostar do resultado e vai ser uma coisa muito mais profunda, começando hoje com essas fases da borboleta. Então, não esqueçam, encontro criativo essa semana, se reconectar com a sua criança artista aí, fazer com que a sua criança possa acordar, né? E voltar àquela fase tão criativa que você tinha quando você era uma criança, beleza? Então, vão contando os dias aí, vai ser muito gostoso. Eu vou mostrar para vocês como é possível fazer arte com 15 minutos por dia, pode ter certeza disso. As minhas borboletas sabem que é possível, elas já fazem isso. Todos os dias elas recebem lá um desafio de 15 minutinhos para elas fazerem, e isso tem feito com que elas se coloquem em movimento constantemente, tá? Então, segunda-feira, não percam, nós vamos vir com a fase da lagarta, mas vivencie essa primeira fase aí. Reconecte-se com a sua criança artista. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo. Segunda-feira que vem nós nos vemos e entre no grupo, coloca desafio aqui, quem está assistindo, coloca desafio e vai entrar no grupo, tá bom? Beijo a todas, boa noite!